Smile and Learn! Olá, amigos e amigas! Hoje vamos aprender como classificar os seres vivos. Vamos começar com uma pergunta. Você se lembra do que todos os seres vivos têm em comum? E a resposta é que todos eles realizam as funções vitais. E você se lembra quais são as funções vitais? Uma pista, são 3. Muito bem! As funções vitais dos seres vivos são relação, nutrição e reprodução. Bem, vamos direto ao ponto. Existem muitas maneiras de classificar os seres vivos, mas a mais comum é agrupá-los em reinos. No total, existem 5 reinos: o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o reino das bactérias, chamado de reino monera, e o reino protista, também chamado de proctista. Esta divisão é feita dessa forma pois os seres vivos de cada reino possuem características comuns e diferenças significativas com os seres vivos de outros reinos. Vamos aprofundar um pouco mais. Reino animal. O primeiro reino sobre o qual vamos falar é o reino animal. Existem muitas espécies de animais. Eu tenho certeza que vocês conhecem várias, mas vocês sabiam que nós, seres humanos, também somos animais? Vamos ver algumas características do reino animal. Os animais são seres pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. Que interessante! Todos os animais são heterotróficos, o que significa que se alimentam de outros organismos para conseguir as substâncias que precisam para sobreviver. Outra característica importante do reino animal é que quase todos eles podem se locomover por conta própria. Então, as características do reino animal são as seguintes: são seres pluricelulares, heterotróficos e quase todos se locomovem por conta própria voluntariamente. Reino vegetal. A característica principal do reino vegetal é que todas as plantas, sejam árvores, arbustos ou flores, são autotróficas, ou seja, criam seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Também são pluricelulares, que, como estávamos dizendo, significa que são formadas por mais de uma célula. Porém, diferente dos animais, as plantas não podem se locomover por conta própria. Portanto, as características do reino vegetal são as seguintes: são pluricelulares, autotróficas e não se movem por conta própria. Reino fungi. O reino fungi caracteriza-se por ser constituído por organismos unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos e os bolores. Isso significa que eles podem ser formados por uma célula ou por várias células. Todos os fungos são heterotróficos. Você lembra o que isso significava? Isso mesmo! Heterotrófico significa que eles não podem criar o seu próprio alimento. Então se alimentam de outros organismos. O que os fungos mais gostam é de se alimentar do que está em decomposição. E você diria que eles se locomovem por conta própria? Claro que não! Você já viu um cogumelo andando? Resumindo, as características do reino fungi são as seguintes: podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, são heterotróficos e não se locomovem por conta própria.
Reino Monera. O reino Monera é o reino que tem as formas de vida mais simples e primitivas. O reino Monera é formado por organismos unicelulares. Esses organismos são tão pequenos que você só pode vê-los com um microscópio. As bactérias podem criar seu próprio alimento ou retirá-lo do ambiente em que vivem. Ou seja, elas podem ser autotróficas e heterotróficas. Aí vai um dado interessante. Você sabia que existem algumas bactérias benéficas para os seres humanos, como as que produzem o iogurte, e outras que são prejudiciais e podem causar doenças como a salmonela? Resumindo, as características do reino Monera são as seguintes. São organismos unicelulares, podem ser autotróficos e heterotróficos, e existem algumas bactérias que podem ser benéficas e outras que podem ser prejudiciais para os seres humanos. Reino protista ou proctista. Para terminar, vamos falar sobre o reino protista, também chamado de reino proctista, que inclui os protozoários e as algas. Os organismos deste reino podem ser unicelulares, como os protozoários e muitos tipos de algas, que só podem ser vistos com um microscópio, ou pluricelulares, como muitos outros tipos de algas. Neste reino, podemos encontrar tanto seres heterotróficos, como as amebas, que se alimentam de outros organismos, quanto autotróficos, como as algas, que por meio da fotossíntese criam seu próprio alimento. Vamos pegar nosso caderno mais uma vez. As características do reino protista ou proctista são as seguintes. Eles podem ser organismos unicelulares e pluricelulares, e também podem ser autotróficos e heterotróficos. Uau! Quantas coisas aprendemos sobre os reinos dos seres vivos! Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.